E o senhor, né? 24, né, gente? Eu vi aqui 23, mas é 24, né? Provérbios 24. Não, precisa não. Daqui a pouco começa a aquecer. Ai, Jesus. Ainda estou à procura aqui. Deixa eu vou orar para ver se aquece. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, obrigada, Deus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, Senhor, obrigada porque Tu nos conduz a pastos verdejantes, Senhor. Pai, nós estamos aqui por causa da Tua voz, Deus, não nos deixa, Senhor Deus, ouvir a voz do homem, não nos deixa, Senhor Deus, ouvir outras vozes que não seja Tua, Senhor, porque Tu nos amas, ó Pai, porque Tu nos ama, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai. Eu clamo, Deus, por sabedoria, clamo, Deus, por discernimento espiritual, por conhecimento da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que toda mente, Deus, esteja cativa ao Teu ensino, Pai, somente ao Teu ensino, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Do capítulo 24, eu tirei alguns versículos que considero serem os mais importantes e aqueles que nós ainda não abordamos muito. Embora, é claro que alguns a gente vai ver, já falamos sobre isso e Deus quer falar de novo, a gente vai falar. Que são os versículos 3 e o versículo até o versículo 6. Capítulo 24, versículo 3 até o versículo 6. Diz assim: Com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Amém? Nós já falamos muito aqui sobre a sabedoria, já falamos muito sobre o conhecimento, mas eu quero falar de novo sobre discernimento. Amém? Discernimento, tanto físico quanto discernimento espiritual. Discernimento é o ato de discernir ou de apreciar uma coisa e, a partir daquilo que nós olhamos, termos um critério, uma escolha, uma reflexão correta, um julgamento, é ver algo e distinguir, avaliar, julgar exatamente o que aquilo é, o que aquilo representa. Então, discernir é você julgar corretamente. Amém? Nós já estudamos aqui sobre discernimento, sobre visões, mas vamos de novo tocar nesse assunto. Ou seja, uma pessoa que tem discernimento normal, sem ser espiritual, ela sabe o que deve fazer, a forma correta de fazer, ela tem aquilo que a gente chama de astúcia, é rápido, é sagaz, compreende as coisas e faz. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, uma frase que mostra que uma pessoa tem discernimento. Por exemplo, depois do acidente, fulano de tal teve o discernimento de fugir antes que o carro pegasse fogo. Ou seja, é um discernimento. Olha, o carro vai pegar fogo, eu estou sentindo, eu estou vendo, eu entendo, eu sei que isso vai pegar fogo, eu vou correr. Isso é um discernimento, ele discerniu que naquele momento ia acontecer algo. Então, para nós cristãos, o discernimento é muito importante. É muito importante. A palavra de Deus diz que existe o dom chamado de discernimento de espíritos. É diferente. Discernimento é uma coisa e o dom do discernimento é outra. Porque o dom do discernimento, Deus dá a quem Ele quer. Assim como todos os dons, a Bíblia diz que Deus dá a quem Ele quer, como lhe apraz. Então, o dom de discernimento é o dom de você discernir se aquele espírito é de Deus ou se é de Satanás. Muitas vezes as pessoas são... Vocês podem assistir, vocês podem ver, as pessoas são usadas dentro da igreja e não necessariamente é Deus que está usando. Pode ser que seja Satanás. Eu já presenciei uma mulher dançando, falando em línguas, aquela coisa toda, e o pastor foi lá e pôs a mão na cabeça dela, ela se manifestou. Ou seja, ela estava falando línguas de demônio, demônio imita, demônio fala ali, a pessoa e os outros creem tudo, jura que é coisa do espírito, mas não é. Dentro da igreja, Satanás opera enganando o povo de Deus. O povo que se deixa enganar. Né? Porque a Bíblia nos diz para nós pedirmos sabedoria, a Bíblia mostra os movimentos que realmente são de Deus e os movimentos que não são de Deus. E a gente vê, infelizmente, nas igrejas espalhadas pela terra, movimentos que não são bíblicos.
movimentos que não têm respaldo bíblico, movimentos que trocam a eficácia da cruz de Cristo pelo poder de coisas, a água ungida, a água que veio de Israel ungida, a fogueira santa de Israel, onde você vai queimar tudo, só não vai queimar o carro importado do pastor. Você vê muitas coisas que tiram a eficácia da cruz. A eficácia da cruz de Cristo. Por exemplo, eu vi uma pregadora falando, foi até a Ed, como é o nome? Ed Meia, como é o nome? Ed Meia Williams. Ela diz assim, que foi chamada para pregar e o tema era a cura da alma. E ela, com respeito ao pastor, não disse, mas a vontade dela de dizer era, o pessoal não está precisando curar a alma, não. Eu não vou pregar e a alma da pessoa vai ser curada. O pessoal está precisando de Jesus. O pessoal está precisando aceitar Jesus, se converter, que ele cura a nossa alma. E ela começou a pregar lá sobre o perdão e a dificuldade dela de liberar um perdão. É até engraçado, não sei se a Laura viu esse. Ela conta que vendeu um carro para um crente e o crente nunca pagou o carro e ela guardou aquele ódio durante anos e anos. Ou seja, mesmo indo à cura da alma, quebra de maldição ou todas as outras coisas, ela não liberou, ela não conseguia liberar perdão para aquele homem. O único momento em que ela conseguiu liberar perdão para aquele homem foi quando o próprio Deus veio interagir com ela e disse que ela era pior do que ele. Porque ele roubou o carro, ela estava desejando a morte dele no carro. Que o carro quebre, que o carro exploda, que não sei o quê. Então ela estava sendo pior do que ele. Então ela explica que Jesus. Eu tenho uma tia que participava muito de ministérios de libertação, ela ia com a maior autoridade de libertação que existe no Brasil. Ela ia para os cultos de libertação, de quebra de maldição, de um monte de coisa, porque ela diz que durante a noite acontecia alguma coisa lá com ela, Satanás e tal. E ela ia para tudo que era culto. E ela não conseguia se libertar dessa opressão. Foi muito, para tudo, quebra de maldição, fogueira não sei das quantas, regressão para ir quando você era no ventre da sua mãe, sei lá, um monte de coisa. E nunca ela foi liberta disso. Até um dia em que simplesmente ela foi. E ela sempre fala, olha, quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi o que ela aprendeu. Então não são os rituais. É o momento certo, é o encontro seu com Jesus, que às vezes você vai em busca daqueles rituais, você vai em busca daquelas coisas supérfluas. E a Bíblia diz, eu tenho medo que vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E muitas vezes as pessoas vão em busca daquilo. E meus amados, nós precisamos ter discernimento, porque a Bíblia diz que vão surgir falsos mestres, falsos ensinos, falsos profetas. E o que mais o povo quer é o movimento. É o movimento. São as cadeiras voando. A gente já falou, uma vez lá na cidade que a gente morava, o pessoal estava tudo fugindo para outra igreja. Vamos para a igreja do pastor fulano, que lá as cadeiras flutuam. E encheu de gente porque as cadeiras flutuavam. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Martinho Lutero tem uma frase que eu não sei como é, mas ele disse que ainda que não houvesse nada, ainda assim ele adoraria ao Senhor. Só a palavra dele já basta. E o apóstolo Paulo diz, a tua graça me basta. Então, que a gente tenha esse discernimento. O que a gente precisa é de Cristo, é conhecer as coisas e julgar as coisas corretamente. Só que, por outro lado, muitas vezes nós julgamos as pessoas e achamos que as pessoas não têm discernimento, que o líder não tem discernimento, que a igreja não tem discernimento por coisas que acontecem. E eu queria também chamar a atenção da igreja para esses erros que nós cometemos. Por exemplo, se nós olharmos com esse olhar julgatório que a maioria das igrejas tem, nós vamos olhar e vamos dizer, olha, Jesus não teve discernimento porque escolheu Judas. Se ele tivesse discernimento espiritual, ele iria ver que Judas ia trair. É igual os fariseus disseram. Ele não sabe que quem está aí lavando os pés dele é uma pecadora. Então, muitas vezes nós cometemos nesse erro quando vemos alguém cair, quando vemos alguém errar, quando vemos... Não tem discernimento, senão não teria permitido tal coisa. E não é assim. Jesus não teve discernimento porque ali alimentou a multidão, andava com os 70 e os 70 abandonaram. Não teve discernimento na escolha. Deus não teve discernimento quando escolheu Saul e também não deve ter tido quando escolheu Sansão, porque Sansão é misericórdia, né? Então, meus amados, a gente corre muitas vezes o erro de julgar um ato e dizer que aquela pessoa tal não teve discernimento, não foi usado por Deus, não foi guiado por Deus. E eu quero que a gente aprenda que muitas vezes escolhas acertadas não significa que vai dar certo. Não significa que vai dar certo dentro da minha visão limitada, dentro do meu plano e dentro do meu propósito. Mas ela pode dar certo dentro do propósito de Deus.
Só que a gente tem uma visão limitada, não deu certo aqui, mas a gente está dentro do plano de Deus, alguma coisa. E às vezes, é mesmo nesses momentos que para nós deu errado, que nós amadurecemos, que nós crescemos, que nós ganhamos força, que nós aprendemos alguma coisa. Deus usa pessoas, situações difíceis para nos moldar, para nos mudar, para nos transformar. E nós não podemos ter uma visão limitada e achar, não teve discernimento porque permite tal coisa. Não. Deus permite todas as coisas e Ele sabe o que faz. E eu tenho que entender que, meus amados, tem coisas que acontecem, tem escolhas que nós fazemos que dá errado. Não significa que nós não fomos guiados, significa que era necessário passarmos pelo deserto, era necessário passarmos pelo vale, é necessário para que a gente cresça. Amém? É necessário para que a gente cresça. Algumas decepções, algumas dissensões que ocorrem no ministério, na igreja mesmo, não é por falta de discernimento, mas muitas vezes é propósito de Deus para abater, para ensinar, para corrigir, para fortalecer, para amadurecer e para provar. Amém? Isso a gente tem que ter em mente, senão a gente vai virar fariseu. Só que quando não temos discernimento, isso é o perigo, e por isso temos que pedir a Deus discernimento, a gente vai tentar atrapalhar. Por exemplo, Pedro não tinha discernimento nenhum quando disse a Jesus, Senhor, não vá ser crucificado. Falta de discernimento. E às vezes nós temos essa visão limitada, essa falta de discernimento de que aquilo é algo que vai acontecer, por mais doloroso que seja, é plano de Deus e a gente acaba tentando atrapalhar a obra de Deus, porque a gente não compreende muitas vezes o que nós vemos. E aí, com a nossa visão limitada, muitas vezes religiosa, nós nos tornamos fariseus. E não podemos ser fariseus. Amém? Não podemos, temos que acreditar que existe um todo. E isso é tão sério porque muitas pessoas agem, julgam, opinam, baseado nas suas visões limitadas. E nós não podemos, nós temos que ter medo. É o temor de Deus no nosso coração. Porque se nós, e eu volto, que eu já falei várias vezes aqui na igreja, se eu vou analisar a vida de alguns homens de Deus, eu vou cair no pecado de julgar todos eles. Mas como é que pode? Olha, e não pode ser assim. A gente tem que entender que existem coisas que não estão no nosso alcance. O que a gente pode fazer é orar e se calar. Agora, no que se refere a nós, a gente tem que ter uma visão apurada. Eu estou me referindo às outras pessoas, né? Eu não posso julgar algo que Deus está fazendo na sua vida com a minha visão limitada. Senão eu posso cair em erro. Mas na minha vida eu preciso ter esse discernimento para poder seguir, para poder agir, para poder caminhar. Entenderam? Alguma dúvida? No versículo 6 que a gente leu, ele diz, com conselhos prudentes, em outra versão, né? Tu farás a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. Eu falei também aqui bastante sobre na multidão de conselheiros a segurança, né? Que a gente já leu. Meus amados, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando nós buscamos uma multidão de conselheiro, não é para encontrar a resposta que nos agrada, né? Eu vou procurar, você me disse uma coisa, você disse não, você disse não, você disse não, você disse sim, pronto, confirmação. Não é isso. Tem muita gente procurando. Eu vou ligar para você, ou eu vou falar com você, você vai me dar essa opinião, não gostei. Eu vou ligar para outra pessoa, vou encontrar outra pessoa, eu vou falar com outra pessoa até encontrar aquela opinião que eu gosto, ou como você foi usada por Deus. E não é isso. A multidão de conselheiros à segurança, porque você vai pegar todas aquelas opiniões e vai fazer um apanhado, né, geral, e vai ver, não, olha, a maioria, mesmo que sejam todos homens de Deus, e às vezes as opiniões são diferentes, a maioria é a que está tocando aqui no meu coração. Eu já disse para vocês que a gente procurou, eu e o pastor Tiago, os pastores do Ministério de Casamento, de Família, pastor Josué Gonçalves, lá do Brasil, Hernandes Dias Lopes, lá do Brasil, procuramos eles e outros pastores mais achegados a nós para tomar a decisão sobre algo importante, que a Bíblia tem coisas que a Bíblia não deixa muito claro e a gente tem que estudar e pedir a direção do Espírito Santo, senão a gente vai cair em erro. Então a gente pegou a opinião de todo mundo, oramos a Deus, conversamos com o Senhor e chegamos a um consenso. Então a multidão de conselheiros, e essa multidão de conselheiros são de pessoas idôneas, são de pessoas que conhecem a palavra. Quer pegar a multidão de conselheiros dos seus amigos de bar, de rua? Não, de jeito nenhum. Seus amigos de trabalho? Não. São aqueles que conhecem, porque quem vai me dar conselho, guiado pelo Espírito Santo de Deus, é quem conhece o Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso, a multidão de conselheiros são pessoas idôneas que conhecem a palavra de Deus, no mínimo, e que têm vida no altar, têm intimidade, que às vezes também tem muitas pessoas dentro da igreja, mas não tem vida no altar. Não tem intimidade com Deus, não tem nem igreja, não tem nem pastores. E eu não posso procurar pessoas que não é integrado no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, todos nós juntos, somos o corpo. Separado não somos corpo.
A gente já ensinou isso aqui, que é muito erro que as pessoas falam por aí. Porque a palavra de Deus diz que vós sois o templo e morada do Espírito Santo. É verdade, somos o templo e morada do Espírito Santo, mas corpo de Cristo é a igreja. Eu não sou corpo de Cristo. Agora, eu junto com vocês sou membro, fora de vocês eu sou um coração, um pulmão, um rim, qualquer coisa, menos o corpo. Amém? Então, o corpo, uma pessoa que não faz parte do corpo de Cristo, que não está ali integrado, recebendo sangue, recebendo a circulação sanguínea linfática, não dá para ouvir conselho. Amém? Por isso eu tenho que prestar atenção também com quem eu estou tomando conselho. E aí eu vejo daqueles conselhos a unidade. Onde há unidade, aí há poder de Deus. No versículo 10, ele diz... Gente, essa água é de domingo, né? Ou eu já tomei e não estou sabendo? Então eu já tomei. Se fosse de domingo era minha, né? Que eu preguei, eu acho. Amém. É que eu já tomei agorinha, misericórdia. Orem pela pastora, viu, minha gente? Orem pela pastora, em nome de Jesus. 24, 10. É um versículo bíblico aí totalmente diferente do contexto que a gente está falando até agora, mas é lindo. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É lindo, meus amados, porque é algo que muitas vezes nós não entendemos e falamos muito sobre fé e fé e fé e fé. O momento em que nós vamos ver realmente como está a nossa fé é naquele momento da angústia. Se você mostra fraco, choroso e blá blá blá, aquela coisa toda, não vou conseguir parar. Poxa, a tua força é muito pequena, a tua fé então nem se fala. E já agora, pegando gancho na fé, eu vou deixar claro algo aqui que é o seguinte, sobre a fé. Porque me foi perguntado, eu quero esclarecer para a igreja. Muitas vezes nós oramos, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. É certo que Deus já derramou para cada um de nós a mesma medida de fé. Todo mundo sabe disso, amém? Todo mundo tem a mesma medida de fé. Mas nós temos que exercitar a nossa fé como um músculo que, se nós não exercitarmos, ele vai ficar lá, né? Atrofiado, vai ficar lá, coitado. Exato. Pronto, exatamente. Eu fui inventar de fazer uns exercícios de 4 minutos que me indicaram essa semana. Foi muito engraçado, porque lá com a televisão ligada, 4 minutos é o quê? Maravilha! Esse exercício maravilhoso. Aí eu comecei, Julinha do meu lado, não sei o quê e tal e tal. Minha gente só conseguiu 1 minuto. Julinha ria de mim, depois vai contar ao pai. Ela disse ao pai, a mãe não conseguiu fazer nada. 1 minuto de exercício eu não consegui de 4 minutos que era, mas hoje eu fiz de novo, consegui 1 minuto e alguns segundos. Amanhã eu vou e todo dia eu vou, em nome de Jesus eu vou conseguir exercitar esses negócios, pela fé. Ou seja, se você não exercita, você vai ficar sedentário. Se você não exercita a sua fé não vai crescer. Então é igual, você tem que imaginar a fé como isso. Então quando você ora, Senhor, aumenta a minha fé, você não está orando errado. É certo que Deus não vai aumentar, eu vou agora aumentar a tua fé, mas você está orando e Deus vai ajudar você, a sua fé a aumentar. Entende isso? Deus sabe o que você está orando. Deus conhece o nosso coração. Deus não vai dizer, está orando errado. Não, ele sabe que quando você diz, Senhor, aumenta a minha fé, é claro que pode ser que ele traga aprovação, né, para a sua fé ser aumentada. Então tem que tomar cuidado com o que pede. Mas ele entende que você está pedindo, Senhor, me ajuda, Pai, que a minha fé está tão pequena. Mas é na hora da angústia em que nós vamos ver. Então, se na hora da angústia, que é para você estar chorando, você está sorrindo, meu amado, vai aumentar cada vez mais a sua força, vai aumentar mais. Agora, se na hora da angústia você se mostra fraco, fraco no sentido de desanimado, né? Só fala do problema. Minha gente, ontem eu conheci uma senhora, oh Deus, obrigado por aquela senhora. Eu inventei de sentar ali naquele pátio da igreja ali. Ela disse que era dos aflitos, né? Desculpa, ali, dos aflitos. Da minha rua. Inventei de ir para aquele pátio, porque minha filha estava andando de bicicleta ali e tal. Aí chegou a senhora, sentou e Jesus, ela só chorava. Porque minha vida, porque eu trabalhei não sei quanto. A senhora tem 80 e tantos anos. Meu marido. Aí começou a chorar o marido dela. Até Julinha estava contando para o pai, imitando a senhora. Foi engraçado, porque Julinha prestou atenção a tudo. Eu disse, faz tempo que seu marido morreu, porque ela estava chorando tão, né? Ela disse, eu já casei 3 vezes. Eu estou a falar do primeiro marido. Jesus, Senhor. Mas o tempo que ela teve, a oportunidade que ela teve ali de estar comigo, ela só chorava. Eu disse, meu Deus, essa mulher não faz outra coisa a não ser chorar. E a minha vida, e só os problemas, meu Deus do céu.
Crente não pode ser assim. Eu entendo que ela é do mundo, mas nós não podemos ser assim. Nós temos o óleo da alegria, que é Jesus na nossa vida. Então é no momento da fraqueza que eu tenho que mostrar que eu sou forte, mostrar para mim, mostrar para Satanás, mostrar para o mundo. E é isso que faz a diferença em nós, porque essa paz existe dentro de nós, essa alegria existe dentro de nós. É por isso que Abacuque fala, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, todavia eu me alegrarei. Isso é força. Isso é força na hora da angústia. E é isso que tem que ter em nós. Por isso que esse versículo é lindo, é maravilhoso. Esse provérbio é conhecido em toda a terra. Se te mostrares fraco no dia da angústia, aí é que tua força vai ser pequena. Ou seja, vai ficar cada vez mais para baixo, vai ficar cada vez pior. E quando isso até a ciência explica. Quanto mais nós falamos palavras positivas no sentido de eu vou conseguir profetizar sobre a nossa vida, bênção, mais abençoada a gente vai ser. Até a ciência já explica isso, e muitas vezes nós crentes estamos aqui a murmurar. E não é isso que nós devemos fazer, amém? Depois eu quero que você vá para o 12 e o 16. Diz assim. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? E o 16 diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Esses 2 versículos falam sobre um princípio divino que muitas vezes nós esquecemos, mas eu acho que aqui nós sabemos bem, que é da colheita, né? Quando ele diz, se a gente disser, não sabemos, será que Deus não vai esquadrinhar o nosso coração? Será que Deus não vai saber realmente aquela palavra que não saiu de nossa boca se condiz com aquilo que está dentro da nossa alma? E será que mesmo que a minha palavra seja doce como mel, será que o Senhor não vai dar conforme a minha obra, o que eu tenho feito? Por isso que é muito importante, gente. E acredite, o juízo vem primeiro para dentro da casa do Senhor, vem primeiro para nós. Para nós. É ter cuidado com o que eu planto, porque eu vou colher. É o princípio de Deus, é um princípio divino, é a colheita. Ou seja, por mais que eu tente mascarar para o homem alguma coisa, por mais que eu tente fazer para o homem alguma coisa, Deus conhece meu coração. Por mais que eu diga, não fui eu, não foi bem assim, não. Deus conhece o meu coração. E o melhor é que Ele vai dar a cada um de nós conforme a nossa obra. E uma coisa que eu acho tremenda, até estava conversando em casa um dia desses sobre isso, é que muitas vezes nós sofremos e mesmo sabendo que colhemos algo, que plantamos algo mal lá atrás, quando chega a hora da colheita, a gente coloca desculpa para tudo. São raríssimas as pessoas que entendem e dizem, eu estou colhendo. Essas pessoas que entendem e dizem, eu estou colhendo, elas pregam, ensinam para as pessoas não fazerem a mesma coisa. Essa semana eu vi uma irmã dizendo, olha, pastora, eu sei que eu estou assim hoje porque eu plantei lá atrás. E eu digo, glória a Deus. Porque a maioria das pessoas estão sofrendo na carne, mas não reconhecem, não dão um braço a torcer que estão sofrendo lá atrás. Que plantaram lá atrás, que estão colhendo. Porque quando você sabe que você está colhendo, você não vai mais plantar aquilo. Você sabe exatamente. Agora, imagina, você está ali na colheita e ficar imaginando, foi o inimigo que colocou isso aqui. Foi o inimigo, não fui eu que plantei isso aqui. Eu estou aqui na prova, eu estou aqui na dispensação de Jeová, meu amado. Você só vai sair da prova quando você reconhecer, olha, fui eu. Aí quando você começa a colher, fui eu mesmo que plantei. Senhor, me perdoa, Pai, nunca mais eu vou plantar essa desgraça aqui. Aí quando você tem isso, você está amadurecendo. Reconhecer, você amadurece. E aí, Deus lhe abençoa, Deus lhe enche do Espírito cada vez mais. Por isso, meu amado, em nome de Jesus, tenha esse discernimento. Tenha, não dói não. Dói até, mas dói para um arrependimento, para um conserto. Não fique, porque é a dureza de serviço que faz a gente não reconhecer que aquilo que a gente está sofrendo foi algo que realmente é culpa nossa. Plantei, agora vou colher. Vou colher chorando. Vou colher chorando, mas eu sei que nunca mais eu vou plantar desse fruto. Amém? Isso é muito raro. Exatamente. Isso é muito raro da gente ver. Mas tem que ser assim, nós temos que
reconhecer os nossos erros e mudar. Amém? No 16 ele também fala disso, porque quando ele diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade, ele também mostra que nós justos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a gente está sujeito à queda, está assim, mas a gente se levanta porque a poderosa mão de Deus está conosco. A Bíblia diz que Ele nos fortalece, Ele não nos deixará tropeçar, Ele coloca os anjos ao nosso redor, e se a gente cair, Ele nos ajuda a levantar. Então essa certeza também é grande na nossa vida. Agora, é claro que aquele que se afasta da presença do Senhor, que não quer ser chamado filho de Deus, vai cair e muitas vezes não vai haver volta. Ou aquele, como a Bíblia diz em Romanos, que é impossível trazer ao arrependimento novamente aquele que apostatou da fé. Aquele que experimentou do Espírito e simplesmente nega a Cristo. Esse é muito difícil voltar ao arrependimento. Mas, meus amados, se nós cairmos, Deus é fiel para nos levantar. E é por isso o papel da igreja de quando alguém tiver caído, não é vou lá pisar. Não. É vamos ajudar, nem que seja em oração. Também não precisa, vamos irmão, levanta, também não precisa não, porque às vezes constrange. É vamos ajudar a levantar em oração. A melhor arma é a oração. Amém? É o versículo seguinte? Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Vê que tremendo. Você é embaixador de Cristo. Aí você vê uma pessoa caída. E às vezes, quando eu já falei aqui que inimigo não necessariamente é alguém, né? Inimigo é um adversário, né? Inimigo é um adversário. Aí você vê que caiu, que bom. Inimigo, 2 pessoas que cantam. Meu Deus do céu, existe isso dentro das igrejas? Existe. Pessoas que cantam e são inimigas. Vixe. Aí você vê que seu inimigo caiu e vai se alegrar, vai se regozijar. Rapaz, imagina, a ira do Senhor estava sobre o seu inimigo. Quando você está se alegrando, a ira do Senhor, a Bíblia diz que ela volta e vem para ti. Ou seja, não faça isso, não regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Vou desviar de você e vou para esse. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Deus requer de nós padrões morais elevados. Amém? Por isso nós temos que andar contrário à contramão do mundo. E depois a gente vai falar um pouco sobre inimigo lá na frente. Ou hoje ou no próximo. Amém? Versículo 21 diz assim: Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com os revoltosos, porque de repente levantará sua perdição e a ruína que virá daqueles dois. Quem a recolherá? Não te ponhas com os que buscam mudança. Ali Em outras versões dizem, não te juntes com os dissidentes. Meus amados, não te associes com os revoltosos, não te associe com os dissidentes, e ali estava, não se associe com os que buscam mudanças. O que a Bíblia está falando aí? Aquele que é dissidente, ou aquele que... Algum de vocês tem dissidente ou revoltoso? Dissidente é a sua? Revoltoso. O dissidente ou revoltoso, ou aquele que busca mudança, ele não se conforma ou não concorda com as ideias de um grupo. O dissidente é um termo mais usado em sistemas de autoritarismo. Aí a autoridade máxima diz, e se você é contra aquela autoridade, você é dissidente. Mas, ou seja, é uma palavra mais forte, dissidente. Os revoltosos, os dissidentes, esses que buscam as mudanças, são aquelas pessoas que não concordam com as ideias do grupo, da instituição, da organização, e trazendo para nós da igreja. As ideias da igreja, não concorda com os ensinamentos da igreja e se separa porque discorda com as posições da maioria. Uma coisa é uma minoria, que são os dissidentes, lutando contra as ideias da maioria, certo? Isso é dissidente, isso é revoltoso, é uma minoria que está lutando contra... Outra coisa que se pode ser feita, que é a liberdade, é uma maioria ir contra um governo, por exemplo, é uma maioria. Está contra as novas leis, ou sei lá o quê, do governo Barará. É uma maioria. Mas uma minoria contra a maioria, a Bíblia chama de revoltosos, dissidentes e tal. Então, quando se levanta alguém contra as ideias do grupo, da maioria,
da unidade que deve haver dentro da igreja de Jesus Cristo, a palavra de Deus chama de revoltosos ou dissidentes e diz para não se associar. Por quê? Por causa daquele outro versículo que a gente já leu. As más conversações corrompem os bons costumes, não é? Corrompem os bons costumes. E aí ele termina dizendo, de repente vai se levantar, vai cair os dois, vão ser levados à ruína, os dois. Por causa disso, é um revoltoso, um que está sempre querendo fazer mudanças, está sempre querendo causar, está sempre discordando, está sempre indo de encontro à unidade. E não pode. E não pode. Por isso que a gente tem que todos atuar no mesmo espírito. Eu não posso... Eu posso, é claro, cada um de nós temos algumas ideias sobre algumas coisas e no meio evangélico é que tem mesmo. Alguns de vocês nasceram aqui e têm aprendido o que nós ensinamos, mas outras pessoas como a irmã Luísa, a irmã Juliana, já vem de outras igrejas, a Laura, o Marco, a Josi. E se a gente for debater, que não é bênção, porque a Bíblia às vezes condena um debate, sobre determinados pontos, a gente vai ter ideias diferentes, ensinamentos diferentes que a gente adquiriu, visões diferentes, isso vai acontecer. E quando você junta um monte de gente de igreja diferente, misericórdia, misericórdia. Mas o que deve haver entre nós é o respeito. Por isso que eu disse, já várias vezes aqui na igreja, se você vai visitar uma igreja que ninguém bate palma, pelo amor de Deus, não vá bater palma, senão você vai ser um revoltoso, um dissidente. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar, pelo amor de Deus. E não chegar lá, como já vi, também já ensinei bastante a pessoas aqui, chegar querendo chutar. Né? Chegar, não, está errado. Essa semana o Gilberto postou no Facebook dizendo assim... que os neopentecostais, essa coisa de não comemorar Natal é coisa de neopentecostal. Aí eu escrevi lá dizendo que, então o apóstolo Paulo era neopentecostal, porque ele não comemorou Natal em nenhum momento, a Bíblia não fala dele comemorando Natal. Mas, e depois eu escrevi para o Beto, o que a gente precisa fazer é respeitar, a Bíblia diz, aquele que come, respeita aquele que não come, aquele que considera as coisas dia, respeita aqueles que... E eu sempre preguei isso, né? E eu acho que isso é a base do evangelho, porque se a gente for ver, nossa, calvinista, o povo não é o povo que é calvo não, né? O povo que acredita na predestinação. Eu vou estar lutando, não venha aqui para a igreja pregar a predestinação que eu não vou deixar, porque eu sou responsável por vocês. Agora, eu vou estar lutando contra calvinista, eu vou estar lutando contra alguém que bate palma, contra alguém que não bate, contra alguém... Tem crentes que acreditam que os sinais não é para os dias de hoje, então não vivem os milagres, não acreditam nos milagres, não acreditam no dom do Espírito. E eu vou brigar com eles? Não, eles vão ser salvos? Vão. Eles só não vão experimentar aqui o Espírito, porque eles acreditam que o Espírito não é para hoje. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, que me indicaram também, e ele pregou dizendo que está à espera da descida do Espírito Santo, que foi profetizado em Joel. Para mim, ele já desceu no dia de Pentecostes. Eu estou vivendo o Espírito Santo. Agora, ele está esperando. Deixa o homem esperar. Ele vai ser salvo. Vai. Aquele que aceitar Jesus vai ser salvo. Então, eu não posso perder tempo discutindo coisinhas, sabe? Que eu preciso respeitar. Nós precisamos respeitar uns aos outros. Isso é tremendo. Ou seja, senão eu vou virar um revoltoso. Eu vou querer chegar e vou querer causar mudança na igreja dos outros, ou na igreja que eu cheguei agora, eu vou causar mudança. Não, a pastora, não. Isso está certo, não. Por favor. Não posso. Amém? Tenho que respeitar exatamente. Se é para entrar numa igreja para usar véu, eu tenho que usar véu. Então eu não entro na igreja. Eu não entro. Se lá é respeito usar véu, eu vou ter que usar véu. Ainda que aquilo para mim não diga nada, mas eu não vou fazer pecar o meu irmão. Que a Bíblia diz para não fazer pecar o meu irmão que é fraco na fé. Amém? Por isso, meus amados, aprendam em nome de Jesus a usar a liberdade que nós temos. Às vezes a nossa liberdade é usada só para... como foi? É uma história que acho que é o João Paulo que conta. Um homem disse, olha... Você só pode pregar com paletó. E ele, não vou pregar com paletó porque eu sou livre. Não, mas aqui você só pode pregar... Não vou pregar com paletó porque eu sou livre. Não, então o senhor não é livre. Não é livre. Só prega sem paletó, então também não é livre. Ou seja, eu sou livre para pôr um paletó porque a igreja pede, e sou livre para não pôr um paletó. Sabe o que é paletó, né, vocês? Fato. Ainda bem. Então eu sou livre. Essa liberdade existe em nós e nós temos que respeitar. Amém? Versículo 23, a partir do 23, em algumas Bíblias, eu acho que todas, diz assim, mais alguns provérbios dos sábios, né? A de vocês diz? Porque lá no 22, quando acho que foi o João Paulo que deu a vocês, né? No capítulo 22, Salomão fala
de provérbios de sábios, ou seja, não são provérbios de Salomão, são provérbios de vários sábios da época que ele junta, aqueles que ele julga importante, e coloca aqui. Então eu quero chamar a atenção para o 23 até o 25, que diz assim: são também estes os provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Olha que tremendo. Meu amado, se eu for parcial no momento de julgar, não é bom. Ser parcial, sabe o que é parcialidade? É você tomar partido ao julgar, né? É você levar em conta a sua preferência, levar em conta o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto, que a maioria de nós acaba sendo assim, porque em relação aos filhos, por exemplo, eu vou julgar, mas também, a bichinha tem 5 anos, ou tal. Não, eu tenho que ser justo, nós temos que ser justos. Parcialidade no julgar não vem de Deus. Ou seja, eu tenho que me importar, o caráter de Deus é justiça. Eu tenho que me importar como embaixador de Cristo, é justiça. Eu não posso porque eu gosto mais, porque é da minha nação, porque um dia me deu uma oferta. Isso não pode, isso é parcialidade e Deus abomina. E se eu pegar o perverso e disser, tu és justo, meus amados, isso é tão sério. Por quê? Porque existem muitos profetas espalhados nas igrejas por aí afora. E infelizmente ainda existe, porque isso desde que entrei no Evangelho, ainda hoje existe, que eu achei que ia ser exterminado, não os profetas. A falsa profecia, o povo correndo atrás de profeta. Minha gente, ainda existe, eu achei que já tinha acabado isso. O povo correndo atrás de profeta. Eu lembro de uma mulher que eu conheci que ia atrás de Benihim, onde ele estivesse, ia atrás. Ele está na França, vamos ver Benihim. Meu Deus do céu. Jesus. E aí, meus amados, o que eu ia dizer mesmo? Parcialidade. E aí, meus amados, o perigo de um falso profeta, de justificar aquele que está em pecado, é muito grande. De abençoar aquilo que Deus amaldiçoou é muito grande, porque tem muita gente que acha que vai pregar em outra igreja e tem que profetizar, porque se não profetizar não é não vai ser chamado. Meus amados, existem tantas coisas dentro da igreja espalhadas nessa terra que vocês não imaginam. Então eu tenho que profetizar, porque eu tenho que chamar a atenção, as pessoas têm que gostar de mim para eu ser chamado várias vezes. E tem muitas pessoas que vivem disso, são os conferencistas. É claro que existem muitos homens de Deus e é claro que também existem muitos homens usados pelo Satanás, que vão dar palestras e conferências em várias igrejas e blá blá. E aí eles têm essa coisa de eu tenho que profetizar. E é horrível, é horrível. Porque nós já presenciamos um homem, um pastor, profetizando sobre um casal que estava em adultério, que Deus abençoava aquela relação. Ele pensou na mente dele, são casados, eu vou aqui profetizar, e profetizou, Deus abençoa o casamento de vocês. Eu, Jesus, nem são casados, ela roubou ele não sei quem, misericórdia, destruição total, e o homem está ali abençoando. Aí eles choraram, ai, Deus foi maravilhoso, falou com a gente, meu Deus. Ai daquele que abençoar, aquele que Deus não abençoa. Ai daquele que disser, tu és justo. Como a gente também já contou aqui a história de um pastor que estava em erro e toda a igreja estava lá tentando mostrar a ele o erro dele, toda a igreja unida, pastor, não é assim, pastor, tal. Aí chegou uma mulher, levantou-se e justificou aquele pastor perante todo mundo, ou seja, falou, não, pastor, continue, que Deus não sei o quê. Resultado, toda a igreja estava certa, toda, é a unidade, a maioria estava certa, o pastor realmente estava errado, mas se levantou um profeta e disse ao pastor que ele estava certo, então ele se exaltou de uma maneira tão grande que a igreja fechou em 1 mês ou 2 meses. Ou seja, dizer que é justo aquele que tem sido perverso. Então, é muito cuidado com o que a gente vai dizer. E muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Quando ouvimos histórias, quando vemos alguma coisa e tomamos um partido. É muito perigoso, igreja. É muito perigoso a gente inocentar alguém que tem culpa. A gente ouvir uma história, olha, eu vou te contar uma história, foi assim. Foi mesmo, eu não acredito, foi mesmo. A gente já pega aquela história como verdadeira e quando vai contar a outra pessoa, tá sabendo que aconteceu isso, a gente nem sabe. E às vezes estamos propagando boato, né? Ou a visão, a meia verdade que aquela pessoa veio e me disse, só a visão dela do assunto,
e misericórdia. Por isso é muito cuidado com o que a gente ouve, de não propagar o que a gente ouve, de não ser parcial ao julgar, de não tomar em consideração, porque eu gosto, porque, sei lá, da minha família. A palavra de Deus diz assim, em Deuteronômio, eu só vou ler, nem sei qual é o versículo que eu só anotei, nem sei qual é o capítulo que eu só anotei o versículo, diz assim: Pois Jeová, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e que inspira temor, que não trata ninguém com parcialidade nem aceita suborno. Amém? Em Atos 10:34, a palavra de Deus diz: em cada nação, o homem que teme e que faz justiça é aceitável. Por isso, meus amados, é sermos justos, seja com quem for. Seja a pessoa que tem o maior dízimo dentro da igreja ou a pessoa que tem o menor dízimo ou não tenha dízimo dentro da igreja. É ser verdadeiramente justo. É difícil? É. Mas a gente precisa ser e se policiar. Só que algumas vezes as pessoas confundem o papel do pastor quando ele protege a sua liderança. E eu quero ensinar sobre isso aqui, porque talvez vocês nunca ouviram falar sobre isso, mas eu quero ensinar. Porque quando eu nasci no Evangelho, o meu pastor ensinava coisas que eu trago hoje para a vida e trago hoje para o ministério. Coisas profundas que ele ensinava para a gente. Que na altura eu dizia, para quê? Para que eu quero saber isso? Mas agora eu entendo e digo, oh, Deus, obrigada por tudo aquilo que ele falava. E até repetia. Porque meu pastor repetia as pregações. Toda semana a gente já sabia o que ele ia pregar. Meus amados, muitas vezes nós pensamos que o pastor, ao proteger a sua liderança, acha que está sendo parcial. E acredite, é muito difícil quando dentro da liderança nós somos família, familiares, irmão, marido, sei lá. É muito difícil mesmo. Só que é papel de todo pastor, e escute bem, um dia você for pastor, proteger a sua liderança e vice-versa, a liderança proteger uns aos outros. Proteger de quê? De acusações físicas, de acusações verbais, de acusações espirituais. Proteger contra uma visão equivocada, mal intencionada, uma opinião, ou até uma falsa acusação, ou até uma armadilha de Satanás. Porque a armadilha de Satanás trabalha fortemente contra a liderança espalhada na terra. E aí nós precisamos nos proteger, criar mesmo, blindar a liderança. De que maneira melhor? Confiar uns nos outros, confiar que Deus une uns aos outros e depois. A palavra de Deus diz, e está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não aceite acusação contra um presbítero, se essa acusação não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, se você sozinho me procurar e disser, olha, Diácono Fernando, eu vi, foi isso, foi aquilo, falou, disse, sei lá o quê. Não aceite. Só se tiver 2 ou 3 testemunhas, porque ele é presbítero. E o presbítero é aquele que lidera, é o diácono, é o pastor, é o bispo. A palavra de Deus chama todos esses homens de presbíteros. Então, a palavra de Deus diz, para não aceitar, diz a Timóteo, que é um pastor jovem, olha, não aceite acusação contra um presbítero da igreja. E depois, Paulo diz isso a Timóteo baseado num princípio divino lá atrás, que está em Deuteronômio. Ele diz assim, está em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, e depois Deuteronômio 19, 15, diz assim: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Foi baseado nisso que Paulo deu esse ensino a Timóteo. Depois, ele diz: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Está em Deuteronômio 19, 15. Então, baseado nesse ensinamento do Paulo, baseado nesse ensinamento em Deuteronômio do próprio Deus, para Moisés, Paulo diz para Timóteo, olha, não aceite acusação. Ou seja, eu não posso pegar uma acusação, seja lá qual for, e começar a desconfiar da minha liderança. Então, isso não é parcialidade. Isso é palavra de Deus. É confiar. É aquilo que, infelizmente, hoje não existe. Que é a pessoa inocente até que se prove o contrário. Hoje em dia a pessoa é culpada, né? Até que se prove o contrário. As pessoas já são culpadas. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia, não sei se vocês veem no noticiário, foi acusado. Olha o que aconteceu com o homem. Isso pode acontecer com qualquer pastor. O homem recebeu um cheque de 100 mil reais de oferta. De oferta de alguém rico, claro, né? Pastor de grandes igrejas recebe oferta milionárias mesmo. Milionárias, 100 mil não é milhão, mas pronto.
vai lá e dá a ele esse cheque. É um advogado de uma grande igreja, e ainda bem que o pastor Silas tinha um outro pastor com ele, era de outra igreja mesmo. Aí ele já deve ter ofertado ao seu pastor e disse, eu quero abençoar a vida do pastor Silas Malafaia. Aí esse pastor leva essa ovelha até São Paulo e abençoa com um cheque de 100 mil reais o pastor Silas Malafaia. E pronto, é a oferta. Ele vai e deposita no banco dele. Aí o que acontece? Descobrem que essa pessoa que ofertou tem trama lá, lavagem de dinheiro, sei lá o que, e que logo o pastor Silas recebeu o dinheiro dele, logo o pastor Silas está envolvido. E como é que o pastor Silas vai saber se é uma oferta? A sorte dele, entre aspas, né, porque não é sorte, Deus é poderoso, é que além dele ter a testemunha do outro pastor, ele abriu a conta dele, postou até no Facebook os saldos e tal, mostrando que inclusive esse dinheiro foi para uma instituição que ele tem. E o que aconteceu? Ele foi julgado pela igreja evangélica, gente. Não foi julgado só pelo mundo, não. E eu nem vi o mundo julgando ele. Pelo contrário, eu vi um artista brasileiro, pornográfico, elogiando ele. E eu acho que eu falei isso aqui na quinta-feira passada. E elogiando ele, dizendo assim, pastor, eu tô contigo porque eu te conheço. O cara do mundo, gente, eu quase choro. Artista de filme pornográfico. Eu tô contigo porque eu conheço o teu trabalho. Eu conheço e eu confio. Eu confio. E eu, caramba, meu. E a igreja, o que é que tá fazendo? Ai, viu? Tá vendo? Pastor, parará. É claro, a igreja dele não. Graças a Deus, a igreja dele apoiou ele 100% e graças a Deus ele pôde provar a inocência dele. Meus amados, a gente tem que confiar uns nos outros. Tem que confiar uns nos outros. Tem que haver essa confiança. A desconfiança tem que ser a última coisa no nosso coração. A última. Por isso a gente tem que se proteger uns aos outros. Eu falei de liderança, mas igreja, proteger uns aos outros. E não desconfiar uns dos outros. Proteger. Ai, surgiu aí, olha, uma dúvida de que tal pessoa... Meu Deus, não, eu vou acreditar até que seja provado o contrário. Outro foi um pastor Marcos Pereira lá no Brasil. Disseram que ele violentou uma mulher. Eu achei lindo, toda a igreja estava com ele. Ele chegou a ser preso, estava toda a igreja com ele, na porta do presídio, louvando a Deus e orando por aquele homem. E aquele homem foi solto e foi visto que ele era inocente. Depois um outro pastor também, Marco Feliciano, que é envolvido com a política, uma mulher aí disse que ele tinha violentado ela. Toda a igreja dele a favor. Mas, claro, muita igreja de fora. Vai ter... E graças a Deus ele também provou a inocência. Então, meus amados, a gente estar de mãos dadas uns aos outros porque sabemos quem é o nosso inimigo, sabemos que ele quer nos derrubar, quer derrubar essa unidade, quer derrubar esse amor, mas cabe a cada um de nós deixar ou não deixar. Por isso, em nome de Jesus, essa proteção que nós temos que ter uns com os outros não é parcialidade. É a palavra de Deus que diz, não aceite acusação. É o princípio bíblico de Deus. É uma sabedoria de Deus. Porque quando nós mexemos, falando em liderança, quando nós mexemos com a liderança, nós estamos mexendo com algo muito sério. A palavra de Deus diz que aqueles homens eram, Paulo e Pedro e Parará, eram coluna da igreja. Então a gente está mexendo na coluna da igreja. Deus é o cabeça da igreja, mas os seus filhos, a liderança dele, aqueles que estão à frente do ministério, são colunas da igreja. E se a gente mexe com a coluna da igreja, a gente vai derrubar muita coisa. Amém? Por isso essa proteção não é parcialidade. Essa proteção é mesmo cuidado de Deus, é o que Deus nos mostra, é o que Deus nos diz para nós fazermos. Amém? Depois, eu quero entrar no 25, só nesses 15 minutos que faltam, eu quero aproveitar para entrarmos no 25. Versículo 6. Diz assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Isso é tremendo porque Jesus fala isso lá em Lucas 14, sobre você chega numa festa, né? Não vá sentar no lugar de honra, não, porque corre o risco de você ser tirado. Espere quietinho, calminho, e depois você pode ser colocado, chamado pelo príncipe para um lugar de honra. E outro versículo bíblico diz assim, que seja a boca de outro que te louve, não a tua própria boca. E isso é tão sério porque muitas vezes nós nos honramos a nós próprios, nos exaltamos, nos gloriamos. E a Bíblia diz para não fazermos isso. Que seja outra boca que te louve e não a tua própria. Que seja... Que a humildade seja a primeira coisa no nosso coração. A humildade, eu não vou me gloriar. Eu não vou me gloriar na presença do rei, eu não vou me colocar no meio dos grandes. Não, eu tenho que ser como Paulo. Paulo se chamava lixo.
Lixo, eu sou o menor dos apóstolos. Meu Deus do céu, o cara escreveu todos os livros da Bíblia praticamente. Eu sou o menor dos apóstolos. A gente tem esse sentimento, eu sou o menor dos apóstolos. E não, eu sou. E é outra coisa que eu também já vou falar. A gente tinha um pastor, o pastor Clésio. Ele era muito engraçado porque ele é bem humilde. A gente foi para uma conferência de jovem lá no hotel, bem chique, aquela coisa toda. E o pastor Clésio ficou sentado no chão. Estava lotada a igreja, estava lotado o ambiente, que era no hotel. E os pastores costumam pegar os primeiros lugares. Tanto que quando eu cheguei na igreja, eu não sabia, eu era ovelha, inventei de sentar na frente, quase que eu levo uma cajadada na cabeça. Sai daí! O que foi, meu Deus do céu? É que aí é só para os pastores. Eu, ai, Jesus, eu fui lá para trás. Senhor, tem pena de mim, que eu gosto de sentar na frente para ouvir. Acho que sentando na frente eu presto mais atenção. Sempre fui assim na escola e tudo. Aí o pastor Clécio sentava no chão, e aí o pessoal ficava escandalizado. Todos os outros pastores lá na frente, escandalizados. Vem, senta aqui. Não, estou bem aqui, está lotado. Ele sentou, estou ouvindo aqui, deixe. E os outros tudo incomodados. Meu Deus, um pastor sentando no chão. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vou nem falar disso, que você já sabe a nossa posição sobre isso muito bem. Amém? Que em nome de Jesus não sejamos nós a nos colocar em primeiro lugar, que não sejamos nós a nos louvar. É a humildade acima de tudo. E também não é aquela humildade falsa de eu vou ficar aqui para provar que eu sou humilde. Não, é a humildade verdadeira. É a humildade verdadeira que brota no nosso coração. Versículo 7 ao 10 diz assim, na realidade eu não sei se a Bíblia de você... todas as Bíblias estão assim. Porque o 7 ele começa e termina no 8. Vamos lá. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses em litigar. Pois, ao fim que farás, quando teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Eu queria outra versão que não fosse litigar. Eu acho que eu tenho aqui. Não tenho. Ele diz... Não te precipites em litigar. É outra versão. Pleitear? Pronto. Não te precipites em pleitear contra o teu irmão. Cadê? A gente está onde? Versículo 7. Pleitear. Como? Na tua tá brigar? Não. Essa. É essa. Exatamente. É isso. Eu estava à procura dessa aí mesmo. Para contar, não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Que é muito aquilo que a gente estava falando aqui. Depois eu leio o outro. Não te precipites de contar aquilo que você viu, daquilo que você ouviu. Espera, ora, analisa, sonda, tem sabedoria, tem discernimento espiritual. Porque se você for logo, quem pode sair em vergonha é você. Até a pessoa que ouviu pode nem dar conta, ou nem acreditar, ou sei lá, e você sai com vergonha, você já tem calma. Isso, a palavra de Deus fala muito sobre nós termos domínio próprio, de nós nos acalmarmos, não nos precipitar em nada. Isso aí eu achei tremendo, porque é mesmo isso. Porque muitas vezes nós pensamos que alguém fez algo errado, mas não lembramos que nós não conhecemos todos os fatos. Nós não conhecemos todos os fatos e os motivos para que aquilo tenha acontecido. Não podemos, e por isso é o perigo. Eu falo muito aqui de dar opinião acerca das coisas de Deus e das vidas das pessoas, porque a gente não sabe o todo. E eu, como pastora, que sei, não o todo, mas aquilo que eu sei de cada um, né? Quando eu escuto uma opinião de alguém sobre alguma coisa, me dá uma dor no coração, porque aquela pessoa tem uma opinião tão limitada, tem uma visão tão limitada, e às vezes a opinião é, eu tenho certeza, viu o que fulano fez, e eu não posso expor a vida dos outros, mas me dá uma dor assim, fogo meu, não sabe o todo. Se soubesse o todo, não teria essa opinião, não teria essa visão, é limitada. Por isso é o perigo, e aí é que eu tenho aprendido o perigo da gente dar nosso julgamento precipitado. E às vezes, a propagação da história, como eu fiz, às vezes nós contamos uma história, pelo amor de Deus, nós enfeitamos a história
para alcançar alguma coisa, né? Misericórdia, pelo menos para o nosso lado. A gente não conta a história verdadeiramente como ela foi, colocando a culpa que nos é devida. A gente conta a história de uma maneira figurada, linda e maravilhosa, para que aquela pessoa que escute pense que nós estamos... pense que nós estamos, né? Ou seja, eu quero uma opinião sua. Olha, o que eu já ouvi. Olha, meu marido fez isso. Aí você olha, meu Deus, foi mesmo. Como é que ele foi capaz? Quando você vai falar com o marido, você diz, foi mesmo, deveria ter batido mais. Porque, sinceramente, quando você ouve uma versão, você toma uma raiva, uma coisa. Mas quando você vai ouvir o outro lado, você diz, eu não acredito. Essa é a verdadeira história. E quando você junta as duas e você vai ouvir de um terceiro, de um filho, de um sei que lá, é que você diz, meu Deus do céu, o que é que esses dois têm na cabeça? É mesmo assim. A gente só conta o nosso lado e o nosso lado é lindo e maravilhoso. Por isso que a gente não deve tomar decisões precipitadas, nem levar a tribunal. O que os teus olhos viram, não te apresses a revelar, para depois, ao fim, não saberes o que has de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Depois, pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não reveles o segredo de outro, para que não te desonre aquele que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia, a vergonha. Meus amados, a palavra de Deus nos ensina tão grande em Mateus capítulo 18, se você tem algo contra o teu irmão, vai a sós, você e ele, mostra a ele o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. A Bíblia sempre dá a opção de unidade, de restauração, de perdão. É sempre essa opção da Bíblia, não a outra. Ou seja, e a Bíblia ainda diz, se ele não ouvir, parará, e chame outro e tal. Mas a primeira coisa é vai só tu e teu irmão. Aí o que é que a gente faz, o crente? Conta outro irmão. Olha, tá sabendo que o irmão me fez, tá doendo tanto. E vai para outra pessoa. O irmãozinho é o último a saber. Por quê? Porque ele fez, porque ele quis, porque ele fez, porque... Meus amados, não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós temos que seguir a Bíblia. É primeiro eu vou lá e vou resolver com meu irmão e não contar ao mundo inteiro até chegar ao meu irmão. Ou seja, se eu corro de falar com meu irmão, se eu não falo com meu irmão, eu estou fugindo de um dever, que é o de relacionamento pessoal, é de amor ao próximo que Jesus me dá. Por isso ele diz, olha, não faz isso. E também não revela o segredo de outro. Não revela o segredo de outro, porque depois, quem vai ser desonrado vai ser você. Quem vai ficar em dúvida do caráter é você. Se você revela o segredo, estou a falar de segredo de outra pessoa. Ou seja... Se aquilo que você sente, a maioria das vezes, o ideal é você tratar com você mesmo, seu coração. Não conseguiu? Vai ter com o irmão, porque às vezes nem vale a pena ter com o irmão, né? A coisa pode piorar. Trata aqui, se não dá, se é grande demais, se continua acontecendo, vai lá e trata com teu irmão. Vai até a pessoa antes de ir qualquer outra. Mas o ideal que todo mundo deveria fazer é a primeira coisa, esquecer os julgamentos. Eu não vou julgar essa causa, eu não vou julgar esse fato. Aconteceu. Doeu, mas eu não vou julgar. Não vou julgar ele condenado ou ele inocente. Depois, é aquilo que a Bíblia diz, cobrir a ofensa em amor. É a ofensa em amor. Depois, terceiro caso, essas duas ainda não deu, vá lá e fala com a pessoa, resolve, maravilha. Mas existe uma regra de ouro. Nunca passe adiante um relatório negativo de ninguém. Vou passar adiante. Vou passar adiante. Relatório negativo, foi isso. E daqui a pouco a pessoa está difamada na terra por sua causa. Ou seja, nós temos que sempre ter respeito e amor uns pelos outros. E isso nós temos que trabalhar todos os dias, porque a nossa humanidade é terrível. Mas o que é que a maioria dos crentes faz? Pecam contra o próximo, que é o amor ao próximo, com a nossa visão distorcida, com meias verdades, com verdades baseadas nas nossas visões limitadas, com a visão sem o óleo da unção de Deus. Eu já preguei uma vez aqui sobre o microscópio. A gente vai olhar, a gente vai identificar uma espécie de animal, essa espécie é tal. Aí a gente vai identificar, a gente usa lupa, a gente usa microscópio. Se a gente não usar a objetiva maior, que aumenta a visão, se a gente não usar essa objetiva, a gente vai errar. A gente vai dizer que aquele bicho, aquele animal é tal. A gente vai errar o nome da família, da espécie. Mas se a gente usa a maior objetiva, a gente precisa usar um óleo de imersão
para ela poder entrar em contato ali com a lâmina onde está o animal e melhora. Quando a gente bota o óleo de imersão, que maravilha. Essa objetiva só funciona com óleo de imersão. Se eu boto a objetiva sem óleo de imersão, não vai funcionar bem, não vou ver o bicho. Mas se eu ponho o óleo, pingo o óleo, depois ajeito, eu consigo ver quase o sistema nervoso do animal todo e eu consigo dizer qual é a família daquele animal, a espécie, o gênero, tudo. Assim na nossa vida, se eu não colocar essa objetiva maior, e muitas vezes Deus não vai me permitir ter essa objetiva maior, eu vou ter uma visão limitada e eu tenho que entender, não, eu não posso dizer qual é a espécie daquele animal se eu não tenho essa objetiva maior. E eu preciso do óleo da unção de Deus para me revelar, porque senão eu vou ter julgamentos precipitados. É a unção de Deus, é o óleo de Deus, Senhor, derrama a tua unção, porque meus olhos estão vendo turvos. E sempre que teus olhos te levarem para algo negativo, desconfie. Desconfie, peça a Deus, Senhor, me dá essas objetivas, ó Pai. Está distorcida aqui, Pai. Me mostra a realidade, Deus, em nome de Jesus. O colírio espiritual, é isso mesmo que Deus pede para nós comprarmos dele. No versículo 17 diz outro ensinamento maravilhoso. Não sejas frequente na casa do teu próximo para que não se enfade de ti e te aborreça. Olha que lindo. É falta de amor ao próximo? Não. Muita gente pensa, é falta de amor ao próximo. Não. É sabedoria. Por quê? Porque o próximo tem a sua privacidade, o próximo tem a sua vida, o próximo tem as suas coisas. E se nós demorarmos lá, meu Deus, pode causar ali... É bíblico. Por isso, não te demores na casa do teu irmão, não seja frequente ou não te demores, na casa do teu irmão, para que não se enfade de ti e te aborreça. Se seu vizinho ou sua vizinha é maravilhosa, então, meu amado, não desgaste ele não, em nome de Jesus. Agradeça a Deus e não seja frequente. Depois, versículo 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. E eu quero perguntar, terminando nesse versículo, o que significa... Eu só fui para esses versículos do capítulo 25 porque todos os outros são a repetição daquilo que a gente já está estudando, não vale a pena falar de novo. O que significa brasas vivas sobre a cabeça do inimigo? Ou seja, teu inimigo tem fome, dá de beber. Tem sede, dá de comer. Ou ao contrário. Porque assim tu estarás amontoando brasas vivas na cabeça dele. Minha gente, o que é isso? Alguém pode dizer? E por que brasas vivas? Por que essa expressão? Você acha que é o arrependimento? Que o inimigo vai... Alguém acha diferente dela? Ela acha que o inimigo vai começar a arder, a consciência, Exatamente. Arrependimento por quê? Não, arrependimento porque você deu água, ele vai se arrepender. Por quê? Ele vai ver o quê? O que você disse, Juliana, que eu não vi? Exatamente. Então é tudo isso que vocês falaram. Por quê? Se o meu inimigo tem fome, ele não vai esperar que seja eu alimentá-lo. Claro que não. Porque o mundo é vingança, É vingança. É bom que se exploda, é bom. Por isso que a mentalidade nossa tem que ser diferente. E se não for diferente, miseráveis nós somos. Então, a partir do momento em que o inimigo recebe de mim aquilo que ele está necessitando naquela hora, é exatamente isso que a Juliana disse, as brasas vivas sobre a cabeça. É exatamente o arrependimento. E começa aqui, na mente. Caramba, foi o meu inimigo. Como é que pode pagar o mal com o bem? Aí que o inimigo não só vai se arrepender do mal que fez, como vai ver que há algo diferente em nós, igreja. Vai haver, e muitas vezes nós pensamos que evangelizar é a gente sair lá fora e distribuir papel. Não é, não. Isso é também. Mas o evangelismo mais impactante é o falando, é o convivendo com as pessoas que a gente vive. Olhar em nós uma atitude diferente e querer o Deus que nós temos. É muito mais impactante. Por que a igreja celular, que é uma igreja que faz células em casa, é cheia? Por quê? Porque é você trazendo seu vizinho, é você trazendo seu amigo de trabalho, é aquela célula ali, aquelas pessoas ali, e elas já são incutidas na cabeça dela, porque a liderança incute isso na cabeça, que é traga pessoas, traga pessoas. Então você, quando tem uma célula na sua casa, você não quer que não tenha ninguém.
Você enche o saco de todo mundo. Você consegue lotar porque é na sua casa. E algumas pessoas da igreja vêm para a sua casa. Então, é uma forma de ganhar. Você ganha a sua vizinhança, você ganha. E a pessoa da visão celular, ela tem dentro do coração ganhar almas, mas não é o ganhar almas indo lá fora entregar papéis ou parar, não. É assim, é com um amigo, é com um vizinho, é com... Eu lembro que meu primo, quando se converteu, esse que é pastor, era o vizinho dele, enchia ele. O vizinho dele tocava na porta dele todos os dias. Vamos para a igreja, estou indo para a igreja. Chateava. E ele tinha ódio. Ele conta que quando o vizinho dele abria a porta, ele já se escondia. Porque sabia que ia bater na dele, ele não ia abrir, porque o vizinho chato. O fato é que meu primo se converteu e era pastor dele. Ou seja, aquela insistência, aquilo que a gente chama de chatice, aquilo que a gente chama, ai, não vinha me chatear, não vinha... Dá resultado, meus amados. Por que a igreja das Testemunhas de Jeová está lotada? Por quê? Porque eles são chatos. Mas eles acreditam no Deus que eles servem. Eles acreditam tanto, que eles estão ali, faça chuva, faça sol, estão ali naquele mesmo lugar, ali com aquelas revistas, e não há frutos. A igreja está lotada. E enquanto nós ficamos pensando que evangelismo é só entregar panfletos, evangelismo é falar de Jesus, aonde quer que a gente for. É a gente retribuir o mal com o bem, e aí amontoar brasas vivas na cabeça de quem a gente passar. Isso é que é evangelismo, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, pelo teu ensino, pela tua palavra. Deus, obrigada, Senhor, por tudo que tu tens feito e que vais fazer. Pai, nos leva às nossas casas na tua santa paz. Nos dá uma noite de descanso, Deus, de renovo espiritual, Senhor. Abençoa aqueles que vão trabalhar amanhã, Deus. Renova as suas forças, ó Pai, que nós tenhamos, Deus, um fim de ano, Pai, de vitória, Senhor Deus. Que esses próximos dias, ó Pai, sejam dias de vitória, de bênção, Senhor Deus, para as nossas vidas. Repreende todo mal, todo acidente, toda morte, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos em paz.